Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma mensagem de fé e esperança para você. E calma, você não leu errado o título do vídeo. É uma indagação. Tem algum lugar especial para você receber o Espírito Santo? Ficou curioso? Então após a vinheta você vai descobrir. E olha, eu vou contar para vocês um testemunho. Eu fiquei emocionado. Então dê seu like. Compartilhe esse vídeo depois que você terminar de ouvir, é claro, e assistir, né? Eu sempre falo ouvir, assistir, é vídeo, áudio, enfim, prepare o lenço, porque você vai chorar. Meu nome é Vitor, sou locutor do grupo Batera Produções. Roda a vinheta. Ao top de 5 segundos, você vai ouvir uma mensagem exclusiva de fé e esperança, com a criação e edição do grupo Batera Produções, onde as suas ideias audiovisuais nós podemos realizar. Está no ar. Diários de um Vencedor. Bom, pessoal, então a história é a seguinte. Tinha um rapaz, né, desde pequeno ele já não tinha figura do pai e ele sofria bullying na escola. Ele tinha um complexo por conta da orelha dele, né? O pessoal fazia piadas referente à orelha dele. E aquilo foi deixando, né, ele irritado de uma tal forma que ele começou a ficar rebelde. E chegou um determinado momento que para ele ser aceito naquele grupo de jovens que ele ficava ali na escola, que ele tentava se unir, que ele tentava se aproximar, ofereceram drogas para ele. E com isso ele acabou indo para ficar popular, para ficar no meio da galera, né? E aí você já sabe o que aconteceu. Ele começou a usar drogas, aí começou a mudar a cabeça, foi aceito no grupo e com isso recebeu o convite para ele se tornar aí um gerente, uma pessoa assim administrativa de uma boca de fumo. E a mãe dele, desde o início, disse que se ele fosse preso, ela não iria visitá-lo. E numa abordagem policial, esse garoto ele foi para a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. Bom, e aí então ele entrou, né, na Fundação Casa, como a mãe dele disse mesmo, não visitou, né? E essa igreja no qual eu assisto, né, que eu frequento e agora por conta da pandemia estou assistindo online, ela foi fazer uma evangelização, né, nesse lugar. E o pessoal, a administração lá da Fundação Casa, avisou, falou que havia um grupo da igreja e ia ter, parece que não sei se é um comes e bebes, né? Acho que não chega a ser comes e bebes por conta de ser uma prisão, mas ia ter assim uma coisa diferente, né? Uma comida diferente, né? E ele foi justamente por conta da comida. Ele não estava nem aí para a igreja. E aí foi quando o enviado de Deus, né, que foi fazer ali a oração, a pregação, falou justamente na ausência do pai, né? Porque muitas pessoas podem ter algum complexo ou pode desenvolver alguma patologia justamente por conta dessa figura negativa do pai ou figura negativa da mãe. E esse menino comendo não tá nem prestando atenção, mas na hora que o mensageiro de Deus chegou e falou: você que está sentindo falta de um pai, não tem a presença do seu pai, Deus, Jesus, ele vai suprir essa necessidade. Neste momento, ele ficou prestando atenção. Ele ficou falando: mas como é que ele sabe que eu não tenho pai, que eu não tive pai, né? Porque aí você vê, eu vou fazer uma breve pausa na história, mas aí você vê como Deus age na vida das pessoas. Esse menino, ele foi para comer. Ele não foi para ouvir a palavra, ele foi para comer. E aí você para e pensa: por que tinha comida diferente? Será que foi porque os administradores lá da Fundação Casa quiseram fazer? Ou foi porque Deus pegou esse lado dele fraco da comida para aproximar? Gente, chega até a arrepiar. É verdade. Deus, ele usa situações para chegarem até ele. Bom, voltando à história então. E aí este menino, né, ele ficou impactado, né? Ele ficou numa forma assim de querer saber mais. E agora no testemunho, né, no depoimento dele, eu não sei dizer se ele já tinha Bíblia, eu acho que não. Ou se deram para ele
né, no momento lá da evangelização. E esse menino, depois que acabou a evangelização, ele ficou curioso, começou a ler a Bíblia. Os amigos dele lá, né, os outros caras que estavam lá com ele presos ali, começaram a perceber a mudança nele, né, começaram a perguntar por que ele estava muito quieto. E ele ali já teve a mudança, evidentemente já teve a mudança. Agora eu não consigo precisar, ele também não disse no depoimento o quanto tempo mais ele ficou lá, né? Só que ele colocou como meta para ele que quando ele saísse, ele ia lá na igreja, né, onde essas pessoas foram evangelizar. Mas por quê? Porque ele queria preencher esse vazio, porque o mensageiro, né, o enviado de Deus, tocou ali no ponto fraco dele. Então, se ele não tinha um pai, se o pai dele não foi presente, então ele falou, mas que raio de pai é esse que eu busco a vida inteira e a vida inteira nunca tive um pai? Que pai é esse que eles falam? Né? E ele tocou no Espírito Santo, né? Que raio de Espírito Santo é esse que eles estão falando que vai preencher? Passou-se um tempo, curto, médio, longo, não sei, ele saiu, né, da Fundação Casa, cumpriu lá o tempo dele preso e aí ele foi. Como ele prometeu, ele foi. Chegando lá na igreja, né, numa das orações, ele ficou falando. O pastor, né, fazendo as pregações referente ao Espírito Santo, e ele lá, no pensamento, pensando assim, Deus, que pai é esse? Que Espírito Santo é esse? Me batiza com o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu quero sentir isso. E segundo ele ficou fazendo isso o tempo todo. Aí a reunião acabou, né, a reunião acabou, o culto acabou, e ele continuou. E aí chegou um determinado momento, o responsável, né, o administrador lá da igreja, os levitas lá chegaram, colocaram a mão no ombro dele e falou assim, olha, a gente vai fechar, a gente já tá pagando a luz, você tem que sair. Aí o levita falou assim, você não quer ir no banheiro? Vai no banheiro, lavar o rosto, né? E aí ele foi no banheiro. E no banheiro, ele fala, dentro do banheiro, ele pegou e falou assim, Deus, eu não vou sair daqui sem a presença do Espírito Santo. Olha só, gente, ele ajoelhou no banheiro. E naquele momento, nossa, até me emociona, porque Deus é tão maravilhoso. Eu não vou cortar essa parte, não, eu vou deixar. Normalmente eu corto quando dou erro assim, mas eu não vou cortar dessa vez não, para vocês verem. Deus é tão maravilhoso. E naquele momento no banheiro, ele conseguiu sentir o êxtase, né? Que só quem sente, quem tem o prazer de sentir o êxtase do Espírito Santo, sabe do que eu tô falando. Aquela sensação de chorar e dar risada ao mesmo tempo. Aí você deve estar se perguntando, né? Ou você de repente é uma pessoa invejosa, ou você é uma pessoa que sempre acha que os outros têm mais do que você. Eu imagino que deve ter passado isso na sua cabeça agora, né? Você deve ter pensado, né? Como que eu, que compro velas, né? Que compro incensos, que tenho uma casa, que tenho um quintal com gramado para ajoelhar para Deus, que vou no quintal de casa ver as estrelas e agradecer a Deus, não tenho o Espírito Santo e um presidiário tem. É tão emocionante isso, gente. Porque você pode ter tudo. Você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro. Você pode ter uma casa linda. Você pode ter um cômodo feito exclusivamente para você fazer as suas orações. Mas Deus, Ele não quer nada disso. Deus, Ele quer o seu coração, a sua alma. E aquele menino, aquele ex-presidiário, ele recebeu ali o Espírito Santo no banheiro, mas Deus não estava vendo que ele estava no banheiro. Deus estava vendo a humilhação dele. Deus estava vendo o quanto ele queria se aproximar de Deus, de Jesus, para ter o Espírito Santo. Então muitas vezes você hoje deve estar nessa situação. Você falando, ai, mas eu dou dinheiro para a igreja, ai, eu ajudo não sei o quê, ai, outro dia eu fui lá, dei uma quentinha para o mendigo na rua. Mas você fez isso pensando em você, ou você fez isso porque você realmente é assim e porque você quer a aproximação de Deus? Porque Deus, ele sabe. E outra, tem um detalhe, Deus, ele não é uma barganha. Ah, e se eu fizer isso, Deus vai me dar o Espírito Santo. Não, Deus, ele sabe o seu coração. Então não adianta você pegar e comprar incensos, fazer um quartinho, reformar um quartinho para você fazer as suas orações. Deus, ele quer você, seja como for. Então, não é o que você tem,
de futilidades, mas sim o que você tem dentro de você. Forte, né? Muito forte. Bom, meus guerreiros, então é essa a história. Foi difícil gravar. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem trabalha com a voz, é locutor, narrador, professor, sei lá, sabe que quando você tem uma emoção, a voz ela muda. Nossa, muda, é complicado, dói a garganta às vezes, dependendo da palavra que você vai falar. E eu tive a brilhante ideia de gravar a história primeiro, né, depois pra montar. E com isso me complicou, porque como que eu vou gravar o final e como que eu vou gravar o início emocionado? Até peço desculpas se a minha voz no começo tá de um jeito, no meio tá de outro, mas é pra Deus. E sempre que a gente tem, né, mensagens bonitas, de incentivos, mensagens de fé e esperança, a gente tem que compartilhar, tá bom? Se você estiver assistindo de manhã, bom dia. Se você estiver assistindo à tarde, boa tarde. Se você estiver assistindo à noite, boa noite. E que Deus te proteja. Tchau, pessoal. Até a próxima.